Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era e que... Que alegria a gente estar aqui nessa manhã, como família, como povo de Deus. Eu vou pedir só a licença, assim, aos irmãos, porque hoje a gente faria a nossa assembleia, mas a gente está aqui com um irmão que veio lá de Fortaleza. Vou chamá-lo para vir aqui. Patrick, vem cá, por gentileza. E vou pedir também uma gentileza a você aí que está um pouquinho para trás. Será que, por gentileza, você poderia chegar um pouquinho mais para frente, só para a gente ficar um pouquinho mais perto aqui e a gente conversar, para ficar com cada vez mais com cara de casa do que cara de reunião, né? Cara assim de palestra e tudo mais. Então eu queria só pedir a sua gentileza. Estamos vivendo um congresso lá com nossos adolescentes, estamos com os irmãos lá, um tempo muito bom, de construção de memórias afetivas, tempo muito agradável. Eu vou, antes da gente ler a palavra e começar a partilhar aqui, eu vou pedir ao Patrick para que ele se apresente em nome de Jesus para a gente aqui, tá bom? A gente conhecer um pouquinho ele, a esposa, os filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Privilégio, honra muito grande para nós estar aqui. Como o pastor falou, Antônio, fizemos um esforço, porque esse é o único esforço que vale a pena, o esforço em favor da mesa, o esforço em favor da família. A gente veio de Fortaleza apresentar o Rio de Janeiro para os nossos filhos, mas sábado ontem nós saímos da praia no litoral diretamente para vir encontrar com os irmãos ontem aqui, um tempo de mesa maravilhoso com o Antônio e com os irmãos ali dentro do acampamento. Isso. E eu disse para os meus filhos, os melhores dias do nosso passeio vão ser, com certeza, nesse encontro e na mesa. Vai ser o lugar que nós vamos mais fazer memória, porque tudo tem a ver com gente, tudo tem a ver com encontro. Amém. E tudo que Deus escreveu no nosso coração, na nossa vida, a gente quer que seja lido para que cresça também no coração dos irmãos. Eu sou engenheiro civil de formação, sou engenheiro portuário, trabalho no Porto do Pecém, no Ceará. Sou casado com a Liana, tenho 2 filhos, o Isaac e o João, de 15 e 12 anos. Minha vocação é pastoral, nós somos aí aliançados de ministério, de vocação com a família do Antônio, que estamos conhecendo aqui agora. O Felipe nos recebeu como se fosse um irmão e um amigo de longas datas, preocupado com esse encontro. Nós estamos alegres demais em estar aqui fazendo parte desse dia maravilhoso. Para nós está sendo um dos melhores dias, né? A comunhão ali na casa do Felipe. O Jordan está sendo nosso principal anfitrião, né? Recebeu, apresentou a casa, tomou café com a gente, e ali falou tudo, só com um olhar, conversou com a gente, abraçou, beijou, comeu do nosso ovo e do cuscuz. Bênção demais. Nós estamos felizes, gente. Felizes demais, pastor. Amém. É muito bom ser família. É muito bom. A gente teria nossa assembleia hoje, mas nós não vamos fazer semana que vem, para a gente aproveitar esse tempo aqui junto, para testemunhar e validar, né, esse esforço de poder estar junto. E por que é legal isso? Porque às vezes você pode pensar que isso daqui é algo que está isolado e não aquilo que Deus está trabalhando na igreja dele que está no Brasil. Nós, como povo, temos uma vocação profética para o mundo. Nós somos um povo que tem um chamado, tem um legado, tem um propósito para com as nações. Esse propósito de devolver esse encontro, essa percepção de família, esse discernimento de que a vontade de Deus não era formar um séquito de seguidores, bajuladores da sua divindade, mas que a vontade de Deus era de se tornar conhecido e revelado na sua paternidade, de maneira que todo o trabalho dele é formar em nós essa consciência de família.
Então é muito bom, porque embora a gente não sabia tanto um do outro, mas quando sentamos à mesa, vimos que nos conhecemos da eternidade. Quando você entra nessa dimensão do que é eterno, você não vai saber de um montão de irmão. Você não vai saber de um montão de irmão. Mas quando você sentar à mesa e começar a conversa, você vai ter uma sensação assim, rapaz, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Porque, na verdade, nós fomos criados antes do tempo. Fomos criados do nosso Pai, somos fruto da vontade do nosso Pai. Então, a gente louva a Deus porque vocês têm irmãos agora lá em Fortaleza. Amém? Se você estiver lá perdido em Fortaleza, você lembra, eita, tem um irmão aqui. E aí a gente manda um celular para cá, um zap para lá e você vai ter família. Por isso que qualquer um que tenha abandonado casa, irmãos, pais, mães, por amor de mim, ganhará nessa vida 100 vezes mais família, pais, mães, irmãos. Isso é lindo, porque às vezes você pensa assim, então eu vou ser dono de um montão de coisas. Não, você está ganhando família. E na família você não possui nada, mas você desfruta de tudo. E vivencia tudo. Então, em nome de Jesus, vocês têm casa em Fortaleza. E ele tem casa no Rio. Bastante casa, tem ou não tem, irmão? Eu vou lá para minha casa no Rio. Vai. Amém, irmão? Amém, irmão? Sua casa está aberta? Tá ou não está? Se o teu coração está aberto, a tua casa está aberta. Então, ele tem família aqui no Rio, eles têm família aqui no Rio. E a gente não sabe, não, irmão. Às vezes um filho passa no vestibular, precisa morar, não sei o quê, tem casa. Tem casa. Amém? Deus seja louvado por isso, em nome de Jesus. Irmãos, a gente tem conversado aqui, Deus deu uma palavra para a gente ano passado, e a gente em conselho, orando, a gente passa um tempo em oração, e Deus deu uma convocação para a gente, e essa convocação dizia para a gente mergulhar nessa palavra, ser batizado nessa palavra mesmo, ser batizado naquilo que lava a nossa consciência, aquilo que lava a nossa mente, e a gente tem feito um esforço, de não fazer uma leitura extensiva da Bíblia, mas da gente fazer uma leitura intensiva, intenso. A gente pega lá, lê o texto várias vezes, conversa com ele, deixa ele conversar com a gente várias vezes, para que a gente seja lavado na nossa consciência. Porque às vezes as pessoas pensam assim, pastor, eu li e não entendi nada. E muitas vezes a gente não entende porque a gente está sempre buscando na letra, na escritura, algo que faça sentido para o nosso entendimento, algo que dialogue com a nossa necessidade. E Deus quer dialogar conosco a partir do conhecimento dele e da sua vontade. Então a gente tem mergulhado na palavra e lido a palavra como quem busca conhecer a Deus. Porque é muito comum a gente chegar diante de Deus apresentando a Ele o nosso coração, como se Ele não conhecesse. E a gente não entra na dimensão da conversa com Ele para conhecer o coração dEle, porque é o coração dEle que a gente precisa conhecer. Amém, irmãos? É o coração dEle que a gente precisa conhecer. Então, a gente, mergulhado nessa palavra, a gente está tendo, esses 2 últimos domingos, uma conversa sobre propósito. Uma conversa sobre propósito. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Foi?
Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco nem quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o mandamento, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? A gente tem conversado sobre propósito, e eu queria só lembrar você que João está escrevendo essa carta aqui para a igreja, e ao escrever essa carta ele tem pelo menos 2 propósitos. Um é falar sobre a vida eterna, o sentido de vida eterna. E falando do sentido de vida eterna, propósito de vida eterna, dizendo, olha, vocês têm a vida eterna, ele não está falando daquilo que o homem precisa fazer para obter a vida eterna. A Bíblia é um livro descritivo, ele não é um livro de condição, daquilo que o homem faz para se tornar, mas fala daquilo que Deus fez para tornar o homem naquilo que Deus criou o homem para ser, ou naquele que Deus criou o homem para ser. Então, ele vai descrever isso, mas combatendo o quê? Combatendo os falsos profetas, os falsos ensinos. E ele diz o seguinte, olha, vocês vão saber como é o espírito do anticristo. Todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. E por que isso é fundamental para nós? Porque há uma tendência em a gente não se ver em Cristo Jesus. Há uma tendência em a gente não se ver
participante da natureza de Cristo Jesus. Já viu aquela fala assim, olha, Jesus fazia isso, mas Jesus era Deus. Eu não, eu sou ser humano. Quando você profere isso, você está caindo num falso ensino a respeito da natureza dos filhos de Deus. Porque João fala de uma semente de filho de Deus. E que nós participamos desta semente. Ele fala, todo aquele que tem esta semente, purifica-se, caminha, e ele vai, dizendo lá. Então, um exemplo. Quando você entra pelo caminho e dizer assim, Jesus era Jesus, mas eu sou ser humano, você está negando que Cristo veio em carne. Você entra por um caminho de dizer que aquilo que Jesus encarnou, materializou, não diz respeito a nós. Que ele é uma divindade lá e nós somos uma humanidade cá. E todas as vezes que a gente precisar de alguma coisa da divindade, a gente se ajoelha diante dele para ele nos conceder. E a gente não se ajoelha diante dele para nos orientar, nos direcionar a como viver. Então, se eu entro por um caminho de Jesus era Jesus, e eu sou eu estou caindo por um ensino de um falso profeta. Hoje as pessoas são estimuladas a buscarem a Jesus, a irem até aos pés da cruz de Jesus, porque muitas delas não querem se transformar em Cristo diante dos dilemas e diante das provações e diante dos enfrentamentos que elas têm. Por isso, parece que a conversa toda lá de João com os gnósticos de sua época não tem nada a ver conosco, mas tem. Porque o nosso país está sendo cristianizado, sequestrado por uma mentalidade que transformou Jesus num ídolo, onde nós estamos diante dele clamando, buscando para a satisfação dos nossos interesses, das nossas necessidades e dos nossos desejos. Mas não clamamos e oramos para entrar no ambiente da sua vontade, do seu desejo, do seu desígnio. Por isso que a gente está tendo aqui essa conversa sobre propósito. Porque João ele diz assim, olha, vejam como é grande o amor que Deus tem por nós. Sermos chamados filhos de Deus. A gente responde à vida, ao casamento, aos dilemas. Como é que nós respondemos? Respondemos como filhos de Deus, porque a ideia de chamado não é apenas uma designação. Como é que nós somos designados? A ideia de chamado é como é que nós respondemos à vida. Adão, aonde você está? Como é que você responde à convocação? Qual é o nome que você manifesta em todas as circunstâncias diante da vida? Nós respondemos como filho de Deus, em nossas profissões, em nosso casamento, em nossas vivências. E aí ele diz, olha, agora somos filhos, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém? E aí eu vou parar aqui, e a gente vai puxar o Patrick para esse papo aqui. Patrick, que propósito
propósito de Deus é esse, que agora nos tornou filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Qual é o propósito? O que Deus quer de fato com a nossa vida? O que a gente está fazendo aqui? Porque ninguém aqui é ideia de si mesmo. Ninguém aqui é um projeto pessoal. Ninguém aqui é fruto daquilo que desejou. Todos nós somos fruto do desejo e da vontade do Criador. Todos nós somos fruto do desejo e da vontade do nosso Pai. Então é isso, Patrícia. Manda ver. Diretamente de Fortaleza. É fundamental essa conversa, né? Porque a gente tem mania de colocar o propósito no fim. Amém. Né? O propósito é um destino. E a palavra propósito, ela quer dizer telos, quer dizer destino. Mas o destino não está no fim. O nosso destino é ser como ele é. E João está chamando a gente para essa responsabilidade, Felipe. Hoje. Porque aqui no texto ele diz assim, então, já que nós seremos como ele é, então a gente tem o exemplo dele que é puro para sermos puros como ele é hoje. Porque o destino, ele cumpriu na cruz. Lembra quando ele abriu o braço e disse assim, está o quê? Consumado. Aí ali ele disse telos, ele disse destino. Ele disse, o propósito está feito. Eu estou apresentando um modelo e dizendo assim, que vocês agora têm em mim o primeiro de muitos o quê? Irmãos. No exemplo que eu fiz. Então eu cumpri o meu destino para que vocês cumpram também. Não no fim, mas hoje. E o texto e o propósito nosso, se a gente joga ele para o fim, a gente acaba caindo nesse conto do gnóstico, né? do serviço, como se fosse uma coisa espiritual desencarnada. Quando Jesus veio e encarnou, e quanto mais humano ele foi, mais espiritual ele era. Eu vou repetir para a gente compreender isso. Como é que eu sou espiritual? É quando eu sou humano a ponto de olhar para o meu irmão e cumprir nele o propósito da minha vida, assim como Cristo cumpriu por nós. Amém. Então o texto, João termina inclusive dizendo isso. Ele termina inclusive dizendo isso. Como é que eu posso dizer que sou filho de Deus se eu olho meu irmão passar necessidade e eu não... Olha como fica simples. Se eu olho ele passar necessidade e eu não faço nada. Então cadê meu propósito? É porque eu estou jogando o propósito para o fim. Aí eu olho para o meu irmão e digo, não, Jesus fez porque ele era Deus, ele era Jesus, ele era especial, e ele era. Só que ele se fez homem para mostrar que mesmo ele sendo Deus, e sendo Cristo, o jeito que ele podia expressar da melhor maneira o amor divino do Pai, era sendo quem? Era sendo humano e irmão e amigo dos seus irmãos. Então esse texto é maravilhoso. Fazia tempo que eu não li esse texto com esse olhar, pastor, esse texto de 1 João 3. Amém. Porque ele joga aqui no começo, amados, somos filhos de Deus, né? Versículo 2. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E às vezes a gente para aqui a leitura. Se não se manifestou ainda, então deixa eu esperar. Não é assim? A gente pensa? Só que não tem nada a ver com esperar. Porque João continua o texto e diz assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, olha João crescendo no texto, seremos semelhantes a ele. Aí então João pegou e tirou a espera e colocou esperança. E colocou um sentimento, um espírito de viver assim como ele também o quê? Assim como ele viveu, assim como ele é. E ainda no fim ele diz, então, no fim até veremos, porque nós veremos como ele é. Ele fala, todo aquele que nega, que nele tem essa esperança, olha como João tirou a expectativa e colocou a esperança. Todo aquele que nele tem essa esperança, ou seja, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A gente pensa que é expectativa, então deixa eu esperar. Aí João diz, não tem a ver com isso, é esperança, porque aquele que sabe que não se manifestou ainda, sabe também que ele já se revelou como filho e como nós devemos que andar na terra. Então, eu tiro a expectativa de um dia, quem sabe, talvez, para a esperança de um espírito que vive hoje
encarnado na humanidade que Cristo nos ensinou a viver. Amém, irmãos? Amém. Então eu tiro a expectativa e trago esperança. Eu tiro aquela fé. A fé é uma palavra que ao longo dos anos ela ganhou contornos diferentes do que é a fé no sentido de fidelidade, de andar como ele andou, de entender o propósito e cumprir ele, ainda que nós achemos que não podemos, ainda que nós achamos que não vemos para onde estamos indo, nós seguimos indo. Ela perdeu esses contornos e ela ganhou um contorno, pastor, transacional. Como é isso? O transacional é assim: eu vou oferecer esse serviço porque eu tenho fé que em troca eu vou receber o quê? Uma bênção de Deus. Não é assim que a gente às vezes é pego no coração? Às vezes a gente acha que a fé tem a ver com transação, com troca, com entregar alguma coisa para receber de Deus outra. Aí nós vamos ser frustrados pela mão de quem? Do próprio Senhor. Porque se ele nos frustra nessa fé transacional, ele vai derrubar um engano no nosso coração e vai trazer libertação. Amém, irmãos? Vai trazer libertação. Então ele vai nos levar para uma fé que vai falar de fidelidade ao cumprimento do propósito. Então eu tenho um propósito, eu posso achar que não tenho força para fazer, eu posso achar até que não tenho um entendimento para fazer, eu posso até achar que eu ainda não tenho minha alma bem preparada para fazer, mas quando a minha alma estiver fraca, a força me conduz. Quando a força estiver fraca, o entendimento me leva um pouco mais. Quando o entendimento está fraco, a emoção, um abraço, um conselho, um colo, a igreja, os irmãos me levam um pouco mais. E eu vou sendo fiel ao cumprimento do propósito. Amém. Então, o que é que João está falando aqui, pastor? Interessante demais. Então, todo aquele que tem essa esperança de ser como ele é, ele purifica a si mesmo. E o texto começa a falar de justiça, pastor. Então, o texto primeiro coloca em nós uma esperança, depois o texto tira uma expectativa, amém? Coloca uma esperança, ou seja, tira o que é morto, o que espera, o que se impacienta, o que desiste, coloca uma esperança que é eterna, que vai manter você firme e você fiel, porque sabe o Deus que te chamou. Aí agora ele fala de justiça, e a gente às vezes se perde aqui, pastor. Porque a gente acha que justiça tem a ver com vingança, a gente acha que justiça tem a ver de Deus fazer o que eu preciso ou o que eu pedi. A gente acha que justiça tem a ver de Deus ver o tempo que eu passei orando dentro do quarto e dizer, agora como ele orou tantas horas por dia, enfim eu vou fazer o que ele pediu. A gente acha que justiça é isso. Mas no texto está claro que justiça é o quê? Toda vez que eu enxergo o Cristo nas Escrituras, eu agora posso fazer justiça e também revelar o Cristo que eu enxerguei aonde? Nas Escrituras. Amém. Então, fazer justiça não tem a ver com receber o que eu pedi. Tem a ver com entregar o que eu vi de Jesus aqui. Amém. Quem está entendendo? Fazer justiça, eu costumo conversar com os meninos lá em casa, é assim, fazer justiça é mais parecido com obedecer do que com ser abençoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Porque na hora que você obedece, você faz o quê? Justiça. Vai lá e olha o teu irmão que precisa de algo e faz o quê? Justiça. Amém. Vai lá, mesmo com pouca força, teu irmão está doente. Ora por ele e faz o quê? Justiça. Vai lá, cumpre o propósito que você foi chamado, mesmo você achando que a tua força está pouca, porque você vai fazendo o quê? Justiça. Vai lá, se parece com Jesus, em algum momento do teu dia, acorda de manhã, dizendo assim, hoje eu vou fazer justiça. Eu não vou esperar a justiça, eu vou o quê? Fazer justiça. Eu vou fazer justiça. Então, olha só, pastor, aqui ele vai avançando e diz assim, então agora nós temos um problema. Nós temos uma vida no pecado e uma vida na justiça. Olha como a gente está entendendo aqui.
Então quer dizer que o oposto da vida no pecado, quando a gente sai da vida no pecado, na vida que fica esperando uma troca de Deus, na vida que quando não recebe o que pediu, se zanga, bate o pé como criança, a gente sai dessa vida de pecado e agora vai viver uma vida de fazer o quê? Justiça. Amém. Então eu não me acordo de manhã já pecando contra o Senhor, dizendo, Senhor, hoje me abençoa com tudo que eu preciso, porque isso é a vida do pecado. Eu acordo dizendo, Senhor, eu hoje vou fazer o quê? Justiça. Amém. Então eu saio do pecado, porque aquele que peca não pertence a Deus, mas eu agora, como eu sei aquele que me chamou e qual é o meu propósito, que não é depois, que é hoje, porque eu vivo debaixo de uma esperança, eu acordo para fazer o quê? Justiça. Amém, Amém, pastor? amém. Eu quero... Vai. Irmãos, a gente está batendo um papo aqui, em nome de Jesus. Né? Fazendo só um parênteses aqui nisso tudo aqui, em nome de Jesus. Você está entendendo que essa é uma conversa sobre o seu DNA espiritual? Essa é uma conversa com você a respeito daquilo que nós cremos de vocês, de nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de uma semente divina. Só que o nosso entendimento, ele não se converte. O nosso entendimento, ele não se converte. Por isso Deus vem e traz o seu conhecimento para esmagar o nosso entendimento. Porque quando você olha isso tudo, parece que essa conversa não tem nada a ver com você. Não tem quando você olha para um negocinho verdinho lá, brócolis e tal, e olha para a lasanha, aí tu olha assim, qual que você acha que tem mais a ver com você? O brócolis ou a lasanha? Se você acha que essa lasanha aqui tem mais a ver comigo. Mas aí você começa a fazer uma alimentação mais balanceada e tal, o seu corpo vai ficando mais saudável, e você fala assim, rapaz, não é que eu sou feito mais disso daqui do que isso aqui? Só que muitas vezes o nosso paladar está infantilizado. E a gente tem mais prazer naquilo que é infantil do que daquilo que faz parte da vida adulta. Os irmãos estão entendendo? Por isso que é fácil você encher um auditório, seja ele de protestante, seja ele de... E aí por aí vai, não vou ficar nomeando aqui. Porque você vai dialogando com aquilo que é infantil. E aquilo que é infantil é mais palatável, o nosso paladar está mais... gosta mais de sal, de açúcar, aquilo que contamina mais o ser humano. Então, toda essa conversa aqui é uma conversa a partir de um espírito, a partir daquilo que nós cremos a respeito de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus se levantam todas as manhãs para viver a semelhança daquele que nasceu, o sol da nossa justiça. O sol da justiça nos acorda toda manhã para que a gente viva a sua justiça e a gente viva a luz da sua justiça. Como ele está dizendo aqui, propósito não é algo que está esperando um final, lá no final. Propósito é aquilo que nos orienta e que fundamenta a nossa caminhada. O que você está fazendo? Estou assentando tijolo. O que você está fazendo? Estou cavando buraco. O que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Eu estou consciente do meu propósito. Eu estou consciente do porquê eu estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo. Amém? Até aqui, irmãos? Deus está chamando a gente para essa conversa. Deus está chamando a gente para lavar a nossa mente, para que em todos os lugares a gente responda a vida como filho de Deus. Não é um lugar
de desfrute de quem está sentado de forma boçal. É um lugar de quem se levanta e passa a responder à vida segundo esta esperança. Por isso que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Ele começa a conversar com o seu coração, perguntando: Senhor, há no meu coração algum outro desígnio, alguma outra vontade que não seja a manifestação do seu amor e da sua graça aos meus irmãos? Por quê, irmãos? Eu queria puxar 2 textos aqui para a gente ler. Abra 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Lá no 1 Coríntios capítulo 3, bota lá no 15, só rapidinho, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 3, 15 diz assim: se a obra que alguém construir for consumida, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que Paulo está dizendo ali nessa carta? Há pessoas que foram ensinados sobre o fundamento de fé. Só que no transcorrer do desenvolvimento da sua fé, elas entraram no meio de uma justiça retributiva. Abandonam a graça que as transforma numa expressão de favor e entram por um caminho de mérito. E elas passam a dialogar com Deus e com a vida a partir daquilo que elas podem trocar com Deus. É o que ele disse aqui. Aí eu vou lá: Senhor, eu vou orar e vou pedir a Deus e vou conversar com Deus para Deus me recompensar. Então, nesses ministérios, nessas vidas, há muita oração, mas há uma oração a um Deus que retribui. Alguém já viu? Muita oração, muito poder. Há um incentivo a orar, mas não para se conhecer, mas para se ter poder. Suponhamos que um amigo seu dissesse para você assim: ô fulano, toda vez que você for lá em casa falar comigo, eu te dou um presente. Toda vez que você for lá em casa falar comigo, eu te dou um presente. Tudo bem? Ou vamos fazer o contrário. Para esse amigo ir na sua casa, você tem que dar para ele um presente. Você passaria na sua cabeça, assim, em algum momento, suspeitaria que esse amigo é interesseiro? O que você acha? Você acha o quê? Esse amigo é interesseiro ou não é? Você imagina, você entrar numa conversa com o pai e que toda vez que você entrou na conversa com o pai tem que te dar um presente, irmãos. Paulo está dizendo aqui que esse tipo de ministério, que pode encher, pode lotar, isso é palha. Não quer dizer que a pessoa não seja sincera, não esteja lá, que ela não vai ser salva. Não é isso, não. Mas está dizendo que tudo aquilo não se sustenta, não permanece, não prevalece eternamente, que é algo palhudo. Ah, vou buscar a Deus para melhorar o meu casamento. Palhudo. Esse não é o propósito. Vou buscar a Deus para melhorar a minha família. Isso é palhudo.
não é um propósito. Vou buscar a Deus para alguma área da minha vida melhorar. Palhudo, isso não é um propósito. É verdade que a nossa vida às vezes até melhora? É, mas não é este o propósito. Não é este o desígnio. Pode falar. Vai lá. A conversa é boa, né? É palha por quê? Porque quando queima, você ora por aquela palha, aquela casa de palha. Deus te dá. Era tudo o que você queria. Mas é palha. Quando queima, você para de caminhar, você se frustra, você abandona a fé. A fé errada, aquela que eu falei. Aquela fé transacional. A fé transacional, pastor, eu vou falar, pastor. Fala, irmão. Fica à vontade aí, rapaz. Eu só fiz um parêntese. Eu vou falar. É o diabo que ensinou. Até porque você é pastor também. A fé transacional é um plano do diabo para afastar os irmãos da fé de fidelidade. Amém. Os irmãos estão entendendo, né? Pode falar, vai falar. Essa fé é um plano anticristo, vamos falar assim. É um plano contra Cristo. Uhum. Porque na hora que queima, o pastor leu aqui, ela vai consumir. E contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Não é fácil escapar através do fogo. Não é fácil. E ainda tem aqui, Paulo, uma advertência àqueles que fazem isso, aqueles que ensinam esse tipo de fé, aqueles que destroem esse templo, que é você, que sou eu, aquele que faz com que os filhos de Deus se frustrem, aqueles que fazem com isso com intencionalidade, para encher templos, essas pessoas, o próprio Deus cuida de tratar com elas, porque é alguém que está ensinando uma fé que vai gerar um resultado que não é propósito, porque propósito é eterno. Amém. Propósito não se queima como um fogo. O seu propósito eterno, ele vai superar todas as dificuldades e os fogos e as tempestades que esse mundo tem contra nós oferecer. Ele vai passar o tempo bom, o tempo ruim. A dificuldade vem, mas os ventos sopram, mas a sua casa permanece o quê? Amém. Em pé. Porque você usou para construir aquele edifício a fé de fidelidade. Amém. Não a fé que troca. Então, aquele que promete a você os reinos da terra em troca de uma adoração, não é Cristo, é o anticristo. Quem ofereceu esse propósito, esse falso propósito para Jesus foi o diabo no deserto. E se prostrado me adorares, tirarei todos os reinos da terra. Então, quem ofereceu em troca de adoração riquezas, suprimentos, que parecem coisas grandiosas, foi o quê? Foi o diabo, foi o anticristo que ofereceu. Então, esse é um plano do anticristo para acabar com a igreja. Então, se você olhar para um ambiente religioso que está lotado de gente, nem sempre aquelas pessoas que estão ali, elas têm a fé de fidelidade e estão cumprindo o propósito. Muitas vezes elas estão ali só buscando suprir as suas próprias o quê? Necessidades. E aquilo, se tocar fogo, pode queimar e elas podem até nem escapar. Paulo, otimista, ainda diz assim: serão salvas como quem passa pelo fogo. Amém. A gente diz amém para esse sim, né? Amém. Amém. Porque são nossos o quê? Irmãos. Mas nós estamos falando aqui, como o pastor disse, não é algo intocável. Essa palavra é uma palavra humana. É uma palavra para mim, para você, para os meus filhos, para os seus filhos. Essa fé de fidelidade é uma proposta de Deus para nós. Ele nos chama para viver essa justiça, né? Nos chama para viver essa justiça. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Que bom. A gente está conversando isso porque o texto de João ele bate muito nessa mentalidade do anticristo. E para nós é fundamental discernir
que a recompensa de quem entra no quarto e tem essa dinâmica de intimidade com o Pai, não é uma recompensa de queixa, mas é uma recompensa de quem nós vamos sendo transformados, em quem nós estamos nos tornando. Basta o seu discípulo ser igual ao seu mestre, o seu Senhor. A recompensa que a fé traz ao nosso coração é uma recompensa de semelhança, de Cristo ser visto em nós. Não é uma recompensa de conquista, é uma recompensa de vida que revela o propósito pelo qual nós fomos conquistados pelo seu grande amor. Os irmãos estão entendendo? Porque quando a gente olha lá para o Adão, a gente diz assim, Adão é ser humano, olha lá, diante da tentação caiu, está vendo? Aquilo é humano. Não, Adão é uma sombra do humano. Adão carregava memórias de eternidade, mas ele não tinha a vida, o espírito da vida eterna. Nós temos. Cristo soprou em nós a sua vida. Então, humano é Cristo. Então, quando você entra pelo caminho do pecado, do desprezo ao irmão, quando você entra pelo caminho de suprir as suas necessidades, preste atenção aqui em nome de Jesus. Quando você entra pelo caminho de viver a vida como quem supre as suas necessidades, você está caindo num caminho de negar o Cristo. Porque o Cristo não fez nada neste mundo para suprir as suas necessidades. Tudo que ele fez foi para cumprir a vontade do seu Pai. Amém, irmãos? Por exemplo, abra lá, por favor, Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo de número... Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, ela está pedindo aposentadoria. Eu vou aposentar ela esse ano. Gênesis 3... verso de número 10. 9 e 10. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou. Deus estava chamando o homem. Preste atenção. Amados, vejam como é grande o amor que Deus tem por nós. Sermos chamados filhos de Deus. Então, como que a gente responde ao chamado? Como é que a gente responde ao chamado? Como filhos. Ecoamos a sua eternidade, respondemos a sua eternidade. Mas o Adão, no seu estado caído, que não é um ser humano, é uma entidade humana, é um ente humano, mas não é ser humano. Quando Deus o chama, ele não está no lugar de responder como filho de Deus. Mas segura aí, vamos lá, vai. Passa aí, por favor. Ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu estava nu. Sabe o que eu fui fazer? Fui cuidar da minha nudez. Fui suprir as minhas necessidades. Interessante, Antônio. Pode ir. Que Eva também, ente humano, Eva, né?
vinda doente Adão, ela cai com a mesma tentação e o mesmo pecado de suprir a sua necessidade e satisfazer os seus olhos. No 6, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para obter o quê? Sabedoria. Ou seja, ela foi tentada em inteligência, em sabedoria, em suprimento de desejo, tentada na cobiça dos olhos e em suprir todas as suas o quê? Necessidades e interesses. Então o pecado está na vida de suprir as próprias o quê? Necessidades. Mas todo aquele que viu o seu propósito em Cristo pratica o quê? A justiça e não anda nesse pecado. Amém. Então todo aquele que peca é nascido do diabo. Então quer dizer que esse ente ser que pecou aqui, ele provou que era nascido de quem? Do diabo. Mas ele não tinha culto todo dia. Deus não era o pregador. No fim da tarde não tinha um encontro com Deus todo dia. Não era assim? Eles estavam os dois juntos. Tinham tudo o que precisavam. Deus supriu eles de tudo, Felipe. Criou todas as coisas. Nada faltava para eles. E aí agora a gente entende que não tem nada a ver com obediência à regra, mas com o jeito de ser Cristo. Amém. Ele só não coma dessa árvore. E aí entra a questão da justiça com obediência. Quem lembra que eu falei? Que justiça tem mais a ver com obediência, e não é só obediência no sentido de regras duras e frias, mas no sentido de ser como ele é. De olhar para a vida como quem entrega por causa de um propósito, e não como quem se apresenta diante de um Deus para suprir suas necessidades. Jesus deu esse exemplo no jardim, quando ele, mesmo humano, sendo Deus, se fez carne, encarnou e sofreu as mesmas tentações de seguir o espírito do anticristo. Jesus sofreu as tentações de seguir o espírito do anticristo. No Getsemane, ele com dores, ele disse: se for possível, eu mesmo não quero, passa o quê? De mim, mas eu tenho um propósito, contudo seja feita a tua. Você vê a fidelidade, você vê a obediência, você vê a vontade dele de fazer justiça, você vê ali a firmeza na esperança de quem faz justiça, mesmo contra as suas próprias vontades. Amém. Porque ali Jesus não estava fingindo que estava com dor. Ali Jesus não estava fingindo que estava angustiado. Ele mesmo diz: a minha alma está angustiada até a morte. Aquele é o momento onde você pode optar em ser um filho de Deus ou suprir as suas próprias vontades. E aqui Eva nem angustiada estava, gente. Ela estava de boa no jardim, tendo tudo. Mas só por causa da cobiça dos olhos, ela já abandonou o propósito para satisfazer o seu próprio interesse. E às vezes a gente está sendo tentado a fazer isso na vida religiosa. Eu vou para a casa de Deus porque estou precisando disso. Quando eu não estou mais precisando, aí eu não vou mais. Eu vou me encontrar com os meus irmãos quando eu estou precisando. Quando eu não estou, eu não faço mais. Então isso é uma vida de quem vive em pecado. Por quê? Porque está desobedecendo ao propósito. Está trocando a justiça de Deus pelo interesse próprio. Lá em João, no versículo, no 1 João 3, eu não vou voltar não, porque a gente continua lendo Gênesis, mas está lá escrito: todo aquele que pratica a justiça é justo como ele também é. Então, essa justiça é para nós praticarmos. Amém. É para nós praticarmos. João 1:12 escreve que aquele que nele creu recebeu o poder de ser feito filho. Eu e você temos em nós a natureza, a virtude, o poder de Deus para praticar essa justiça. Amém. Foi dado a nós o poder, não poder no sentido de riqueza, não é um poder no sentido de soberania, não é um poder no sentido de hierarquia,
mas é um poder no sentido de revelar a virtude, é o poder da virtude de se entregar. Amém. Atos capítulo 1, Jesus disse: estejam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Para que é esse poder? Que poder é esse? É um poder de riqueza? Não é. É um poder de soberania? Não é. Que poder é esse? É um poder de autoridade hierárquica? Não é. É a virtude que vai me impulsionar para cumprir o meu propósito de ser um mártir. De quem olhar para mim, vê a Deus, vê o Filho. Porque quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Amém. Irmãos, a hora vai embora e a gente quer, assim, em nome de Jesus, deixar assim isso bem gravado no seu coração. Eu sei que às vezes você fica esperando um apelo, alguma coisa e tal, mas o que Deus está fazendo é jogando um balde todas as manhãs na nossa mente para lavar o nosso entendimento. Que em nome de Jesus você olhe para o Cristo e diga: eu sou feito daquela substância ali. E que você olhe para o Adão e fale assim: aquele lá era a sombra do que eu era, mas ele é a luz de quem eu sou. Cristo é a luz de quem eu sou. E é para ele que eu vou olhar, para que a minha vida seja transformada dia a dia e que em cada dia a glória do Senhor seja revelada a todos quantos eu vi. E todas as vezes que a vida me chamar, que eu for num lugar, eu esteja lá, não para suprir as minhas necessidades, mas para manifestar e viver o propósito pelo qual Deus me enviou. Gente assim, para de murmurar. Acaba a murmuração. Gente assim não murmura mais. Gente assim não murmura que o pneu do carro furou, que o arranque do carro quebrou de novo. Eu vou ter que ir lá ver o eletricista, já há um mês, vendo o eletricista. Mas a última vez eu consegui travar uma conversa com ele, que eu não estava conseguindo, mas já começou. Então Deus quer que eu veja mais o eletricista, irmão. Quer que eu veja. Então Deus quer que você também veja. Entende? Deus quer que você veja. Então pare de olhar a vida de forma resoluta e enxergue a vida a partir do propósito, da lente que é o eterno. Seu casamento, preste atenção aqui, seu casamento é feito de palha, mas a família de Deus é feita de ouro. Teu casamento pode ir embora, mas a relação de família pode permanecer inabalável. Sua saúde é feita de palha. Ela vai embora. Teu emprego também passa. Ele vai embora. Tuas forças, tudo palha, vai embora. Mas aquilo que você está construindo, como quem desenvolve de dentro para fora, a partir da consciência do Cristo, isso é eterno. Deus está te chamando para você não perder tempo na vida. Deus está te chamando para você construir algo que você não precisará mais retocar, porque traça, nem ferrugem, consomem. Mas tudo aquilo que você faz para suprir as suas necessidades, você vai ver que você vai ter que ficar voltando lá, perambulando como Israel no Egito. Amém? Deus seja louvado. Meu irmão, bênção de Deus, cara, que alegria, que honra, em nome de Jesus. A gente está muito alegre. Evelyn, vem cá orar pela gente, em nome de Jesus.